Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp. E olha, hoje estamos na live do Facebook. E também, depois que você ouviu o programa aqui, você pode acompanhá-lo pelo YouTube, tá? Cada tema de programa, depois que você ouviu aqui na Mundial, você pode acompanhar também pelo YouTube. Bom, hoje eu tenho um tema muito interessante para você. Você vai descobrir o que é isso. Síndrome do ninho vazio. Talvez você já ouviu falar, talvez você saiba do que se trata, mas hoje vamos esclarecer o que é isso, síndrome do ninho vazio. Antes, eu quero me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou psicólogo, psicanalista, eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi um método chamado transpsicanálise. Bom, vamos direto então para o nosso tema, síndrome do ninho vazio. O que é isso? Ninho vazio. Então vamos explicar o que é ninho vazio para dar uma ideia. Ninho vazio é o seguinte, você tem uma família, você teve filhos, os filhos cresceram e por N motivos cada um foi tocar sua vida. E aí? Aí dá aquela sensação de síndrome do ninho vazio. O ninho está vazio, seus filhos foram embora e aquilo que justificava a sua vida, então cuidar dos filhos, todo o afeto, todo o carinho que você tinha por cada um deles, acaba ficando no vazio. Você sente aquela sensação de solidão, de vazio, porque você dedicou a sua vida aos seus filhos. E isso é algo que precisa realmente ser trabalhado, porque senão a pessoa pode entrar numa forte depressão, pode entrar numa forte sensação de solidão, a vida pode parecer não ter mais sentido, porque tinha sentido por causa dos filhos. E aí, o que a pessoa faz? Então, o que a gente recomenda? Muitas vezes, o sentido da nossa vida é dado pelos próprios filhos, né? Então, qual é o sentido da minha vida? Cuidar dos meus filhos, ver meu filho crescer, participar de uma escola, depois entrar numa boa faculdade e tudo mais. Então, muitas vezes o próprio sentido da vida se confunde com isso. Então, quando os filhos cresceram e cada um foi adotar seu rumo, quer dizer, cada um tomou seu rumo, o que acontece? Muitas vezes me dá essa sensação de vazio para todos nós. E quando dá essa sensação de vazio, é muito importante você encontrar um novo sentido na vida. Aliás, aqui um trabalho muito bonito que foi desenvolvido por um autor chamado Viktor Frankl. Eu até falei para vocês, né, que ele está muito relacionado com a minha família. Ele foi professor tanto da minha mãe, a Waltraud Zellner Kepp, que foi uma neuropsiquiatra que atuou aqui no Brasil, fez um trabalho muito interessante aqui no Brasil, especialmente junto ao consulado alemão e tudo mais. E ela teve como professor na Universidade de Viena o Dr. Viktor Frankl. E meu pai, Dr. Norberto Kepp, ele também teve como professor aqui na PUC, né, e depois ele foi lá para Viena encontrá-lo, o Dr. Viktor Frankl. E o Dr. Viktor Frankl diz o seguinte: todos nós precisamos encontrar um sentido na vida. Senão a vida passa e é como se não tivesse sentido nenhum. É como se a gente estivesse vivendo, sobrevivendo, sabe? Come, dorme, transa, etc. E acabou. Não tem mais nada, né? E então todos nós precisamos encontrar um sentido maior na vida. Muitas vezes esse sentido a pessoa encontra numa religião. Então o sentido da minha vida é servir a Deus, eu gosto de Deus, eu quero fazer um trabalho bom para Deus. Pronto, encontrou um sentido. Muitas vezes encontra numa filosofia, olha, o sentido da vida é tornar a vida plena, plena de significados a cada momento. Então, cada um precisa encontrar o sentido da sua própria vida.
E é uma resposta que cada um tem de uma maneira própria. Eu vou até fazer uma alegoria sobre essa relação entre a inteligência suprema e cada um de nós. Imagina um grande tapete persa. Esse grande tapete persa, vamos dizer que é o universo. O universo é muito maior que isso, evidentemente, né? Nós temos bilhões de galáxias no universo, então teias cósmicas de galáxias, então o universo é imenso, né? Não sei porque as pessoas acham que só tem vida nesse planetinha azul. Olha, é um planetinha azul pequeno. Comparação com Júpiter, é uma bola de gude diante de uma bola de futebol. Comparação com Júpiter. Com o Sol de sexta grandeza na rabeira da Via Láctea, e a gente acha que só tem vida aqui. O resto do universo, sabe por que foi feito? Para a gente ver estrelinha à noite. É para isso. A inteligência superior fez o resto dos planetas, não é para ter vida, é só para a gente ver estrelinha à noite. Então é muito egocentrismo, é muito humanocentrismo, é muito achar que a Terra é o centro do universo, né? E na verdade não, na verdade o universo é imenso e nessa imensidão, então vamos voltar para a nossa alegoria. Imagina que o universo é um tapete persa e que cada uma das pessoas é um pontinho, tem uma cor específica. Cada um de nós tem uma cor específica, cada um de nós tem uma missão específica, cada um de nós tem atributos específicos. Então nós estamos vivendo esse grande fenômeno universal que é a vida, mas cada um de nós com características muito específicas. Então cada um precisa descobrir qual é o sentido da sua própria vida, e que é diferente da vida do outro, geralmente, né? Às vezes é semelhante, mas geralmente é diferente, e você tem um sentido muito próprio na sua existência, e precisa descobrir. Eu vou te dar 2 dicas, e na sequência nós continuamos o nosso tema, que é Síndrome do Ninho Vazio. Então a primeira dica é a seguinte: você que quer conversar, fazer uma psicoterapia, falar sobre síndrome do ninho vazio, falar sobre solidão, falar sobre depressão, falar sobre relacionamentos, né? Então nós atendemos, nós fazemos todo um trabalho de psicoterapia que você pode fazer conosco, e eu vou te passar o meu WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp se você tiver interesse, quiser fazer algumas perguntas, ter alguns esclarecimentos. O meu WhatsApp é o 996842357 para você conversar com a gente, fazer psicoterapia. Se precisar fazer um tratamento mais razoável, mais acessível, também eu faço encaminhamento. Então, você anota aí, 996842357. Outra dica é o seguinte, o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, é um livro transformador, inovador, porque vai contar uma história da Terra totalmente diferente do que aquela que a gente aprendeu nas aulas de história. Mas da onde eu tirei isso? Eu não inventei nada, eu pesquisei textos antigos, descobertas científicas avançadas. Então você vai ter uma leitura muito interessante, muito reveladora, muito inovadora, e em todas as livrarias. Inclusive, se você é frequentador da Consciência Cósmica, da minha amiga Eliane de Araújo, você vai adquirir também os livros lá, tá? Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da minha autoria, pela editora Madras, tá? Acompanhe, que é um livro muito inovador. Vamos voltar para o nosso tema, Síndrome do Ninho Vazio. Então, já expliquei que o ninho vazio é o seguinte: você está num ambiente familiar, você tem aí seus filhos e tal, de repente eles crescem, cada um segue seu rumo, o ninho ficou vazio. E aí dá aquela sensação de solidão, falta de sentido na vida, muitas vezes dá depressão. E é aí que você precisa buscar o sentido da tua vida. Porque tem algumas pessoas acham, mas agora minha vida acabou, poxa, minha vida era meu filho, minha filha,
e agora minha vida acabou. Não, não acabou. Agora você vai ter muito tempo, né? Claro que você tem o seu trabalho, seus estudos, suas atividades, mas você vai ter muito tempo para descobrir o verdadeiro sentido da sua vida. Então você vai descobrir o que dá sentido à sua vida. Cuidar de plantas, estudar filosofia, buscar uma religião, buscar espiritualidade, né? É uma fase que é muito bom buscar espiritualidade, porque a gente já está amadurecido e já busca uma espiritualidade de uma forma muito mais sensata, com muito mais discernimento. Então, uma busca muito interessante nesse momento da vida. E, ao buscar tudo que dá sentido na vida, o que vai acontecendo? Você vai encontrando um significado maior na sua existência. E isso é importante porque, senão, o tempo passa e a gente passou pela vida e não viveu. O que eu digo nesse sentido? Passar pela vida sem viver é o seguinte: a pessoa simplesmente sobrevive. Ela acorda, trabalha, come, dorme, acorda de novo e vai, e não está fazendo nada que realmente traga um sentido maior. E isso que traz um sentido maior não precisa ser nada espetacular, você não precisa ser um Einstein, né, para viver uma vida diferenciada. Não, você pode encontrar em determinados livros. O livro é um bom companheiro, então o livro é muito importante para a nossa cultura, para a nossa civilização, tanto que Monteiro Lobato dizia: um país se faz de homens e de livros. Então, a leitura é muito importante. Por quê? Porque aí eu vou encontrando novos horizontes. Mas por que isso, André? Por que você fala que o livro é tão importante? Porque é o seguinte: se eu fico só com a minha maneira de pensar, é uma maneira única de pensar. Eu preciso ver os outros pensadores, outras maneiras de pensar. Então eu preciso ver como cada um dos filósofos, por exemplo, pensava, né? Platão, o que Platão pensava, Kant, o que Kant pensa quando faz a crítica da razão pura, a crítica da razão prática. O que essas outras pessoas que escreveram obras pensam? Porque aí eu acrescento novos pensamentos, novas maneiras de pensar. E não fico com aquele pensamento único. Não fico sempre repetindo a mesma coisa. Eu próprio não percebo que eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Mas os outros percebem. Poxa, eu vou conversar com essa pessoa, ela sempre fala o mesmo assunto, ou do mesmo jeito, ou com o mesmo raciocínio, só tem o mesmo modo de pensar. Como é que a gente aumenta o nosso modo de pensar? Vendo outros pensamentos. Então aí que ler os livros é muito importante. Ah, André, mas eu acompanho as notícias pela mídia. Tudo bem, as notícias são importantes também. Então faça esse acompanhamento. Mas é que no livro você vai ter todo um raciocínio diferente, um modo de pensar diferente, que vai enriquecendo a sua forma de pensar. Você vai estabelecendo uma dialética, um diálogo com esse outro modo de pensar e vai pensando a vida de uma outra maneira. Isso enriquece a sua busca na vida. Isso enriquece a própria vida, porque a vida não tem apenas a dimensão objetiva. A vida é isso, o dia a dia, a parte sensorial, o que eu sinto pelos sentidos e acabou. Não, existe uma vida que vai além do sensorial, que começa com a vida intelectual. Então, quem estudou muito bem isso foi um pensador chamado Rudolf Steiner. Muito respeito ao Rudolf Steiner. Porque o Rudolf Steiner dizia o seguinte: nós precisamos também entrar nas dimensões suprassensoriais, suprassensíveis, que é o seguinte: num primeiro momento, eu acho que a realidade que existe em torno de mim é a realidade sensorial. É aquela que eu percebo, cheirando, tocando, tendo todas as experiências sensoriais. E não percebo que existe um mundo além da realidade sensorial,
que é uma inteligência. Então, quando eu descubro a inteligência, eu já descubro, bom, existe uma inteligência que vai além da sensorialidade, e descubro também a espiritualidade, que é a parte mais expandida do ser. Então, vamos falar da palavra espiritualidade. Muitas vezes essa palavra é interpretada de uma maneira diferente, né, do propósito que ela foi cunhada, né? Então, o que é a espiritualidade? É eu entrar em contato com uma dimensão maior de mim mesmo. Então, vamos colocar assim, corpo. Primeiro eu percebo o mundo físico. Mente, depois eu descubro a inteligência, que vai além, né, do mundo físico. E espírito, depois eu descubro a existência mais sutil e mais abrangente da vida. Isso é a descoberta do espírito. Então, espiritualidade é isso, né? Ah, mas André, espiritualidade não é também contato com os espíritos? Então, sim, também. Também contato com os espíritos, também contato com energias, forças e tudo mais. Também. Mas é principalmente o contato com o meu próprio espírito. Isso é espiritualidade. E aí eu tenho uma expansão do meu ser tão grande que a partir dessa expansão a minha vida muda completamente de significado. Eu quero até trazer uma frase que o Jung trouxe, que eu achei muito interessante, muito bonita. Uma vez perguntaram numa entrevista para o Jung, né, Carl Gustav Jung, foi um famoso psiquiatra, ele foi seguidor do Freud, ele fez a psicologia analítica, perguntaram para ele assim, você acredita em Deus? Ele falou, não. Eu não acredito. Eu conheço Deus, é diferente. Não é que eu tenho uma crença em Deus. Eu conheço Ele no meu dia a dia. Então, quando a gente chega na espiritualidade, a gente percebe a presença de Deus no nosso cotidiano. Deixa de ser alguma coisa distante e passa a ser parte do nosso cotidiano. Isso é a espiritualidade. E nesse momento da síndrome do ninho vazio, nós podemos descobrir essa espiritualidade tão expandida, tão amadurecida, tão bonita que a gente pode desenvolver na vida. E isso, por si mesmo, vai trazendo pouco a pouco o significado da nossa existência. Eu vou dar 2 dicas para você e, na sequência, nós concluímos o nosso tema de hoje, que é Síndrome do Ninho Vazio. A primeira dica é a seguinte, você que quer fazer uma psicoterapia, você que quer conversar, mas com uma pessoa especializada na área, que pode te ajudar em casos de síndrome do pânico, em casos de ansiedade, em casos de depressão, ou para resolver os problemas do dia a dia, está num momento muito difícil da vida, precisa de algumas orientações, você pode fazer uma psicoterapia. E aí você pode entrar em contato comigo, né? E prefira pelo WhatsApp, tá? E eu vou deixar aqui o meu número de contato, que é o 996842357. E se você precisa fazer uma psicoterapia de uma maneira mais razoável, de uma maneira mais acessível, também entre em contato comigo que eu faço o encaminhamento, tá? Então é o 996842357. E você que quer ler um livro que vai trazer um significado maior para a sua vida, eu diria até o seguinte, existem excelentes livros, né? Tem vários livros bons, mas eu entendo que o meu também é um excelente livro, né? Que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Você pode adquirir em qualquer livraria do Brasil, da editora Madras, da minha autoria, e você pode adquirir em qualquer livraria do Brasil. Se você é frequentador do espaço A Consciência Cósmica, da Eliane de Araújo, você também vai encontrar lá. Agora ela solicitou uma leva de livros e você também pode encontrar lá. Mas você encontra em qualquer livraria do Brasil. Então é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da minha autoria, da editora Madras. Então
eu espero que esse livro te ajude a encontrar um sentido maior na vida, porque fala justamente desse cosmos, de uma origem da Terra muito mais ampla do que aquela que foi colocada para a gente. Então vamos concluir nosso tema da síndrome do ninho vazio. Eu expliquei que o ninho vazio é o seguinte: você educou seus filhos, eles cresceram, eles foram para a vida e de repente dá aquela sensação de vazio porque seus filhos não estão mais com você. Nesse momento, é importante então encontrar um sentido maior para a sua vida. Você pode encontrar na espiritualidade, você pode encontrar na filosofia, você pode encontrar na própria psicanálise. A psicanálise é um instrumento muito interessante de se encontrar um sentido maior na vida, porque a psicanálise é uma reflexão mais profunda. Você começa a fazer uma reflexão mais profunda sobre a existência. Então você vai além desse nível sensorial e você vai encontrando coisas mais profundas na sua vida. Tem um autor da psicanálise que também está muito relacionado com a minha família, com minha mãe, meu pai, que foi o Wilfred Bion. Eu tive a honra de assistir em 1979 uma apresentação do Bion na Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de São Paulo. E naquela ocasião ele trouxe uma visão muito mais ampla sobre a existência. Porque o Bion, ele primeiro foi para a filosofia, o que é ótimo, né? A gente começa a estudar filosofia, tem uma grande ampliação do nosso campo mental, especialmente. Mas ele chegou na espiritualidade. Então ele gostava muito das mensagens do mestre Eckhart. O mestre Eckhart fez homilias maravilhosas. Você vai encontrar na internet sermões alemães. São as homilias dele maravilhosas e em cada homilia ele fazia uma interpretação profunda do significado do Natal, o significado das várias épocas da vida, dos vários momentos da vida e de toda a espiritualidade, mas de uma forma muito profunda. Evidentemente, da espiritualidade cristã, especificamente. E ele nasceu na Índia, então ele tinha também a espiritualidade da Índia, do Mahabharata e de todos esses textos maravilhosos da Índia. O Mahabharata é um texto de sabedoria que corresponde em volume, né, de texto, a 15 Bíblias. Então é um texto maravilhoso, todo escrito em sânscrito, que é um idioma antigo, um idioma morto, mas o idioma mais rico do nosso planeta. Então nós temos essas perspectivas. No meu livro A Origem da Terra, eu cito o Mahabharata, coloco o Mahabharata também, coloco vários livros de sabedoria, para que a gente descubra uma perspectiva maior na nossa existência. Então, para resolver a síndrome do ninho vazio, nós precisamos encontrar um sentido na nossa vida. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.